como foi... A gente estava comentando no off, né? Como foi para você, enquanto jornalista, o surgimento do Twitter? E de usuários do Twitter que muitas vezes pensam que são jornalistas e não são. Verdade, a gente estava conversando antes, né, de começar aqui um pouco sobre as experiências de cada uma no Twitter. É bem legal, porque a gente tem um começo do Twitter que eu me lembro até a primeira vez que eu ouvi a palavra Twitter. E foi o Thiago Leifert que me falou. Sério? A gente fazia uma chamada, eu no SPTV, ele na época no Globo Esporte. Ele entrava dentro do SPTV falando os destaques do esporte e uma vez ele entrou e falou, Carla, você sabe o que é o Twitter? Aí eu falei assim, eu sei, é aquela parte dos agudos da caixa de som. E era a única palavra que eu sabia que era relacionada a Twitter, né? Aí ele falou assim, Carla, você tem que compreender as coisas, tem que saber o que está acontecendo, o que está rolando. E ele estava muito, naquela época, muito envolvido com essas novidades, né? Ele trouxe esse sopro aí de juventude para o jornalismo. Então, ele estava bombando no Twitter naquela época. Inclusive, quando ele falou sobre isso, é que veio a curiosidade de eu conhecer. E então você vê quanto tempo tem isso, né? O Thiago ainda começando no Globo Esporte. Aí eu entrei e eu comecei a ver assim, o uso que os jornalistas dão ao Twitter, que é a nossa rede favorita. A gente tem ali tudo junto. A gente tem informação, tem os veículos principais, todos os colegas, repórteres, tem as fontes. Tá todo mundo ali. E todo mundo falando com todo mundo. Então, isso no começo era maravilhoso. Depois é que virou, assim, esse massacre, né? Que hoje em dia você já pisa em ovos, você já entra com o maior cuidado ali, né? Todos os dias eu abro o meu Twitter de manhã e digo assim, vamos ver se eu fui cancelada durante a madrugada. Vamos ver o que aconteceu. Todo mundo hoje em dia já abre assim meio... deixa eu ver, né? Olha os trending topics ali. Ai, olha o medo, né? Então, naquela época, não era um contato direto que a gente nunca tinha tido, assim, com pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que você sabe a importância que tem para a sua profissão, para o seu trabalho. E muitas fontes eu consegui assim, mandando mensagem pelo Twitter. Sabe? Pedindo cientistas, na época da pandemia, cientistas estrangeiros. Eu me comunicava pelo Twitter. E eles me passavam pesquisas inéditas, me passavam coisas que tinham acabado de surgir no exterior e tal. Então, assim, ajuda muito o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, há uma crítica muito grande porque ele não é remunerado, ou seja, tem muitos repórteres e jornalistas que colocam suas apurações ali e dão gratuitamente. Então, acho que... E isso baixa o preço do mercado todo, né? Sim, tudo isso vem sendo muito questionado, quer dizer, as redes sociais que não remuneram o trabalho jornalístico, né? Então, tem todos os lados, quer dizer, teve esse lado bom, esse encantamento. No começo, por exemplo, você colocava todas as suas chamadas de programa, né? Olha, hoje eu vou tratar sobre isso, aquilo, vamos falar com fulano, vamos entrevistar ciclano e tal. Então, para a gente foi muito útil. Só que com o passar do tempo, a gente foi começando a ver que também há esse outro lado, né? Não só esse da desvalorização, muitas vezes, da profissão, do seu trabalho, que você está colocando ali e disponibilizando de graça, como também o fato de que, como você disse, muita gente que hoje... acha que é só você chegar lá e colocar uma coisa mal apurada, mal feita, que você ouviu falar do seu tio, do primo, do amigo, que é jornalismo. E acha que é jornalismo. Né? E tem que ter toda uma regra. O meme do Vozes da Minha Cabeça, né? Fonte, Vozes da Minha Cabeça. E tem muito isso, né? Tem. E a apuração não é bem feita, as conclusões a que se chega não são conclusões devidas e tal. Então, tudo isso a gente está vivendo. A internet, ela é aquele caminho que o caminhante faz ao caminhar. Ninguém sabe o que vai dar. Ninguém sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. O início do Twitter, ele teve uma coisa que a gente chegou no Twitter do Orkut, né?
Então tinha muito aquela coisa de buscar o que se gostava, porque era o que se fazia no Orkut. Você entrava nas comunidades das coisas que você gostava. Então a gente chegou no Twitter seguindo as pessoas que gostavam. Eu gosto disso, eu sigo isso. E já tinha mesmo, quando você abriu o Twitter, tinha lá assuntos que você mais gosta, música, você assinalava. Tanto que quando eu falava para as pessoas que a minha rede preferida era o Twitter, porque na época, de fato, era... Como que você gosta? Eu falava, gente, é impossível você não gostar de uma rede que você recebe a informação que você quer. Como é que você não gosta de uma rede que é você que seleciona o que você lê? Não tem como você não gostar. Você gosta do quê? De moda? Segue os estilistas. Você gosta do quê? É ligado no quê? De arquitetura? Segue os arquitetos. Não tem como você não gostar dessa rede. E eu falava isso pra todo mundo. Só que isso, infelizmente, acabou. Porque hoje é o que você falou. É só... Não importa. Se você for lá e postar café... Café? Você tá falando de café? Sabe quantas pessoas não... Ai, meu Deus do céu, mas eu só falei que... Eu vi até um Twitter outro dia que era... A frase só era assim... A frase em si era... Eu fui ao cinema, assisti o filme X e foi muito legal. A frase era essa. Só que a frase toda, ela era escrita com vários parênteses, tipo assim, fui ao cinema, com todo respeito às pessoas que não podem ir ao cinema, que não gostam de cinema, que preferem teatro, ou que gostam de qualquer outro tipo de expressão artística, e assistir, mas sem querer desmerecer as pessoas que não têm a visão, não ouvem, não sei o que... o filme tal, mas poderia ter sido algum outro filme da sua preferência, caso você não goste desse estilo. Então, era um tweet que usava todos os caracteres zoando isso, que a pessoa, ela só ia dizer, fui ao cinema, vi um filme tal e gostei, e ela já tava ali se explicando previamente de qualquer crítica que fosse possível daquela virou um meme. Até virou isso meme. virou. Né? É. E eu já passei por isso muitas vezes, porque quando começou esse tipo de movimento dentro do Twitter, realmente existem coisas que eu concordo, que eu acho que realmente tem que mudar, porque a gente tem que evoluir, óbvio que a gente tem que evoluir, mas que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de compreensão. Porque a gente, por exemplo, não pode exigir que o nosso pai, mãe, no meu caso, por exemplo, minha mãe, que está com quase 80 anos, aprenda. É muito difícil mudar comportamentos e aprender as coisas, por mais bem intencionada que a pessoa esteja, depois de uma certa idade. É muito difícil. Eu sei porque eu tenho 10 anos que eu tento aprender alemão e é uma língua que eu sei que na minha vida não vai ser suficiente para eu aprender. No entanto, se eu fosse mais jovem, com certeza eu teria muito mais facilidade. Então, mudar comportamentos, aprender coisas novas é importante, mas é cada vez mais difícil. Então, a gente exige que, do dia para a noite, pessoas que vinham com comportamentos enraizados, não por maldade, mas porque era o hábito delas, a criação e o mundo delas e o contexto delas era outro, enfim. A gente exige que elas mudem. Tem que mudar. A partir de agora, isso que você está falando é um crime, você vai ser cancelado, você vai ser execrado, Aí as pessoas estão ficando com medo. Exatamente. Não estão aprendendo. Não. Estão, na verdade, como você diz, pisando em ovos. Sim. Mas não que ela tenha aprendido o porquê aquilo não é legal. Ela só está com medo. É diferente, né? Não é. E ela está se retraindo. Então, quando a gente exclui determinadas pessoas do ambiente social, do diálogo e tudo, é como se a gente estivesse condenando essas pessoas a um limbo, um ostracismo. Total. Em vez da gente absorver essas pessoas e tentar ter um pouco de compreensão. Eu não tô